Bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos falar mais um pouco a respeito do reino, da sua justiça. Você sabia que na Bíblia está escondido todos os nossos tesouros, tudo aquilo que a gente precisa para crescer, para se desenvolver, para poder alcançar os nossos sonhos, nossos projetos, está tudo na Bíblia. Quando a gente para estudar, quando a gente para entender assim e pegar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da palavra dele, a gente consegue ter uma visão melhor do mundo, a gente consegue ter estratégias e caminhos, né, para seguir. E é muito bom poder compartilhar tudo isso, é muito bom poder estar aqui com você. Hoje é quinta-feira, dia 63 de lives aqui, nós estamos nessa pegada todos os dias, aí 6h27, né, falando a respeito do reino, da sua justiça, falando sobre na escola de realizadores, né, como que você pode aprender a dominar a si mesmo para governar e em você mesmo e governar sobre todas as coisas para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque quanto mais você tem, né, mais você vai transbordando, mais você vai ensinando outras pessoas a chegar onde você está e mais recursos, né, você vai administrando aí para abençoar a vida de outras pessoas. E isso é maravilhoso, né? Então é por isso que nós estamos aqui, para aprender sobre o reino, aprender sobre tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, que ele tem para nos abençoar. E do lado de cá tá chovendo, uma chuvazinha básica, tempo gostoso, aquele tempo que dá vontade de dormir, mas que não pode. A gente tem que continuar, né? Continuar na nossa pegada. E o nosso corpo, ele sempre vai querer, sabe, dormir, vai querer a maneira mais fácil de sair das situações, vai querer, sabe, se cansar, relaxar, desfrutar, mas a gente só pode desfrutar quando nós já fazemos o que é necessário para crescer. A gente só pode realmente aproveitar quando nós entregamos o nosso máximo, né? Quando nós fazemos o que precisa ser feito. E esse é o maior desafio, porque a preguiça, né, ela bate a porta e ela quer ficar deitada, assistindo, sabe, fazendo um monte de coisa e ganhar dinheiro, aí não tem como, né? Mas quando a gente chega num nível de produtividade muito alto, num nível onde a gente tá ali aprendendo muito, tá ali fazendo muito dinheiro, tá ali, sabe, produzindo, então a gente consegue tirar momentos para desfrutar. Né? Então isso é muito maravilhoso e, sabe, de poder realmente escolher os momentos que você pode descansar. Mas agora não, agora é momento mesmo de aprender, de falar do reino e da sua justiça. Hoje eu quero bater um papo com você sobre aflições, né? Como que essas aflições elas podem gerar perseverança e eu estava estudando ontem sobre isso e foi muito assim forte o que foi tratado na minha cabeça relacionado a isso, porque às vezes a gente duvida muito, né, das aflições que chegam até a gente, dos momentos que a gente passa, sabe, na nossa cabeça, às vezes só entre nós mesmos, as pessoas às vezes nem sabem, mas todas essas aflições, esses momentos assim onde a gente tá com a mente voltada para daquele problema, naqueles momentos ali a gente pode tirar um crescimento, naqueles momentos a gente pode tirar algo para poder alcançar os nossos objetivos, né? Construir ali uma escadinha. Então vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Chuva engrossou. Mas vamos lá. Acho que tá dando pra ouvir bem. Eu tô falando um pouco mais alto. O barulho da chuva tá daquele jeito. Vamos lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Até aqui. Bom, Tiago, o apóstolo Tiago aqui. Ah, obrigada.
O apóstolo Tiago, ele nos ensina a respeito das nossas aflições. O que vem a ser aflições, né? Seria mais ou menos problemas que a gente enfrenta, são situações e momentos de crise, sabe? Onde a gente não tem certeza do que fazer, não tem certeza de como prosseguir, não tem certeza daquilo que nós precisamos, das decisões que nós precisamos tomar, do que nós precisamos fazer naquele momento. E aí vem um momento de aflição, onde nosso coração fica pesado, onde as situações ficam aparecendo e a gente não sabe como resolver. E aí vem um monte de ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Dizendo, será se eu vou conseguir? Será se vai dar certo? Será? O que eu preciso fazer? Eu não sei o que fazer. E vem um monte mesmo de questionamentos. E você se sente perdido, se sente assim, sem saber exatamente por onde caminhar, o que fazer exatamente. Só que a Bíblia fala que essas aflições, elas nos geram perseverança. E o que é perseverança? É você saber continuar. É você, independente do que esteja acontecendo, sabe, dos problemas, das dificuldades, você continuar em frente. Você ali perseguir o seu objetivo, você continuar no seu foco, porque as aflições elas vão vir de qualquer jeito, os problemas eles vão aparecer. E à medida que nós vamos subindo de nível, nós vamos passando de fase, os problemas eles vão ficando cada vez maiores. E a nossa zona de conforto, né, a nossa caixinha, ela quer nos manter ali, sem problemas, sem dificuldade, mas por mais que você fique preso na sua caixinha da zona de conforto e não enfrente os desafios, você também não consegue crescer. Porque é na crise que a gente mostra a nossa fortaleza. É na crise que a gente mostra se é fraco ou se é forte. É na crise que nós mostramos se nós vamos ou não ter capacidade de chegar onde nós precisamos chegar. Mais pra frente fala a respeito de quem precisa de sabedoria, né, que peça a Deus. E eu, esses dias eu estava estudando um pouco mais sobre sabedoria e eu ouvi uma pessoa falar assim que as pessoas pedem sabedoria, mas não sabem o que isso significa. Quando você pede sabedoria para Deus, você está pedindo com que mais problemas venham para você. Porque através dos problemas que você passa, das situações que você passa, das aflições que você vive, é que você consegue realmente ter sabedoria. Né? Mais cedo a gente estava assistindo aqui uma live e o nosso mentor estava falando a respeito disso, né? Sobre o conhecimento e a sabedoria. Então, o conhecimento você vai tendo sobre várias pessoas que você vai assistindo, sobre um livro que você vai lendo, até a palavra de Deus mesmo, quando você vai lendo, você vai tendo conhecimento. Mas a sabedoria é você colocar todo esse conhecimento em prática. É como uma água corrente, de você viver aquilo dali. Então, você só consegue ter sabedoria quando você passa por algumas situações onde você realmente não sabe o que fazer. Parece até contraditório, né? Porque as pessoas imaginam que ter sabedoria é uma pessoa, se você é uma pessoa sábia que sabe exatamente o que falar. Mas ela só vai saber exatamente o que falar quando ela passar pelas aflições. Porque ela já passou por aquele momento. Então, quando nós vermos um problema, uma aflição, um momento de crise, o nosso pensamento tem que ser de crescimento. Eu já até falei para vocês aqui sobre esse pensamento de crescimento, mentalidade, né? O que é uma mentalidade de crescimento? É você olhar para determinada situação e ver como que você pode aprender com ela. Eu tô passando por essa luta, tô passando por essa prova. Então, o que eu posso tirar de aprendizado daqui? O que eu posso fazer para crescer, para me desenvolver? Né? Só que, sabe, as nossas emoções, elas acabam nos atrapalhando demais a respeito de aquilo que realmente precisa ser feito. Ontem eu comecei a escrever o meu livro, fiquei tão feliz. Nossa, em poucos minutos eu escrevi quase um capítulo inteiro. Mas eu fui colocando ali tudo pra fora, sabe, daquele assunto especificamente que era sobre bloqueio. E muitos bloqueios que eu tinha vivido na minha vida. E eu nunca tinha parado pra escrever todos assim, né, sobre analisar tudo aquilo. Eu vivi em vários momentos da minha vida desbloqueando isso que veio na minha cabeça, né, esses bloqueios emocionais. Mas quando eu parei para escrever sobre eles, para escrever como eu sobrevivi deles, né?
como eles me prejudicaram, aí veio uma virada de chave assim na minha cabeça e eu entendi que para você realmente alcançar os seus objetivos, para você realmente chegar onde você quer, é necessário você se desbloquear. O que é esse bloqueio? São emoções que acabam te prendendo e não deixam você ir para a próxima fase. Ou seja, um bloqueio de abandono que eu tinha, então aquele sentimento, sabe, de você ser abandonada pela sua mãe quando você era pequena e aí não me abandonou, né? Mas foi esse sentimento que ficou quando eu era criança e aí você ficar preso a esse sentimento de que qualquer pessoa pode te abandonar a qualquer momento. Então isso influenciou muito nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, porque eu tinha esse medo de ser abandonada novamente, porque eu me sentia assim quando eu era criança. Então todos esses bloqueios, ele acabam gerando na nossa mente uma paralisação e isso faz com que nós venhamos ficar mais aflitos. E quando nós conseguimos lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos, com todas essas aflições, com todos esses bloqueios, a gente consegue continuar. E o objetivo, às vezes, ele parece muito distante. Os nossos objetivos, nossos sonhos, eles parecem assim muito longe, muito assim, sabe, intocáveis. Só que a gente sonha, a gente quer chegar até lá. Só que existe um processo, escadas que nós precisamos subir. E seguir esses caminhos com sabedoria. E essa sabedoria, ela só vem através dos momentos de aflições que nós passamos. E muitas das vezes a gente olha as aflições como algo negativo, como, sabe, um problema assim que você não sabe como sair daquilo dali, sendo que você teve um antes e conseguiu sair. Então, quando nós começarmos a analisar as nossas aflições, começarmos a olhar os nossos problemas com outros olhos, com uma outra ótica, nós vamos perceber que aquilo dali faz parte do processo. E quando nós entendemos que as aflições, elas servem para nos gerar perseverança, para nos gerar continuidade, para nos fortalecer, aí nós vamos conseguir passar por elas de maneira sábia. Porque você vai aprendendo no processo, você vai entendendo, eu sei que isso aqui eu não preciso mais fazer, eu sei que por aqui é um caminho muito distante, eu já passei por isso, então eu não vou cometer mais esse erro. Então você vai aprendendo no decorrer do processo e a se ajustando para que você possa chegar onde você quer e depois ensinar outras pessoas a chegar até onde você chegou. E isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas, ela quer se livrar dos problemas. Eu não aguento mais isso que eu tô passando. Eu não aguento mais essa aflição, eu não aguento mais isso. Não sei o quê. E a pessoa fica murmurando, reclamando e jogando, assim, palavras de maldição para si mesma ou para outras pessoas. Se você ler mais um pouco, lá no capítulo 3 do livro de Tiago, ele fala sobre a respeito da língua, de dominar a língua. E a língua é como uma faísca, né? Que quando a palavra que você solta, ela pode queimar o corpo inteiro. E a língua pode ser usada tanto para o bem quanto o mal. Mas o que a tendência é? As pessoas estão passando por aflições, a primeira coisa que sai da boca dela são palavras de maldição. Palavras de prejudicar as pessoas, de prejudicar ela mesma. Falar de palavras assim, simplesmente de ficar reclamando daquilo que está acontecendo. Essa é a nossa primeira tendência como seres humanos. Só que se a gente continuar nesse caminho, sabe, de ficar reclamando, de ficar achando que toda aflição é um problema impossível de resolver, de ficar, sabe, nos deixando ficar ali com a mentalidade fixa de que se você não conseguir sair daquilo ali, você não tem mais jeito pra você, então não tem como crescer, não tem como se realizar. A gente fala aqui que nós estamos na escola de realizadores, mas as pessoas acham que para realizar os seus sonhos é só pensar em alguma coisa, fazer e chegar lá. Só que não, existem muitos bloqueios, muitos sentimentos, emoções dentro de nós que acabam nos impedindo de crescer, que acabam nos impedindo de alcançar o que nós precisamos alcançar, que nós queremos alcançar. Acaba nos impedindo de fazer o que precisa ser feito. No momento de aflição, a maioria das pessoas tende a paralisar, a dizer, não, eu só chego até aqui. Não dá mais pra mim, não, eu vou desistir. Aí joga a toalha. Em 2018, né, foi um momento assim de transição na minha vida, na minha carreira.
e na minha mentalidade também. Foi quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, esse processo de entender as minhas emoções, de entender até que ponto eu poderia chegar e no que eu era boa realmente. E quando eu conheci muitas frases, né, e que eu carrego comigo até hoje. E uma delas é que desistir não é uma opção. E fazia um tempo que eu tinha parado de falar isso, só que quando a gente começa a falar muito mais fácil, a gente consegue viver isso dentro de nós, consegue agregar isso como verdade. E por mais que a gente não repita essa frase, isso faz parte da nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. E quando foi do meu aniversário, né, eu escrevi, lá em 2018 eu escrevi uma carta para me receber, um e-mail, né, para me receber no dia do meu aniversário de 30 anos. E eu comecei a ficar emocionada porque eu falei muitas coisas, né? E uma delas foi que desistir não era uma opção. Lembra? Eu falando pra mim mesma, né? Desistir não é uma opção, lembra? E veio na memória durante o que aconteceu durante esses 4 anos, nos momentos em que eu não desisti. Porque eu vivi isso, sabe? Foram muitas aflições que eu acabei vivendo, doenças físicas mesmo que eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe, momentos de crise assim, de pânico, de choro, de angústia, sabe, mas tudo isso fez com que eu continuasse, para que eu chegasse até aqui. Sabe, às vezes a gente olha para os nossos problemas com um olhar assim crítico, com um olhar assim, eu não quero mais, eu não aguento mais, e desiste no primeiro problema, desiste na primeira, sabe, barreira que aparece ali para ela. Mas olha só o que Tiago fala aqui, no versículo 6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, isso está muito relacionado à fé, que o que é fé? Ter a certeza. Então, quando você tem certeza de alguma coisa que você não pode ver, você consegue ficar firme, você consegue ficar perseverante, porque a aflição é algo passageiro, é algo que vai passar. Mas só que depende muito do seu momento ali, da sua mentalidade. Se você começa a blindar a sua mente para esses tipos de situações, a aflição passa mais rápido, mas se você se deixa levar por aquilo que está acontecendo, sabe, como uma onda do mar que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer, então simplesmente aquela aflição ela vai acabar te prejudicando. Porque que tem muita gente que são pessoas assim realmente depressivas, pessoas que estão presas ali no limbo, de que realmente não sabem o que fazer e tem problemas emocionais, tem problemas assim que não conseguem prosseguir, que acabam desistindo de um negócio, de um trabalho, que acabam se deixando levar por uma enfermidade, porque elas não conseguem ver através da fé, né, que é olhar aquilo que a gente não pode ver, é através da imaginação, de você mentalizar algo ali na sua cabeça, de que tudo aquilo vai passar e que aquilo faz parte do processo. Então, se ela não consegue viver dessa maneira, se ela não consegue fazer isso dentro dela, ela não vai ter essa perseverança, essa continuidade. Né? Muita gente quer o resultado do dia para noite, tipo, abrir uma loja hoje e já quer o resultado amanhã. Mas não é assim, é um processo. Eu costumo dizer que demora mais ou menos 6 meses, que pelo menos foi o que nós vivemos ali na nossa loja, 6 meses para você começar a ser reconhecido ali naquela comunidade. E teve gente que no aniversário de 1 ano perguntou se a loja era nova, porque nunca tinha percebido ela ali. Sendo que passava todo dia em frente, quase todos os dias em frente. Então, se a gente se a gente não continuar perseverando, continuando ali, persistente naquilo que nós queremos, infelizmente não tem como conseguir o que quer, não tem como realizar nossos objetivos. Se a gente não entender que aquelas aflições, aqueles problemas, eles fazem parte do processo, que na nossa cabeça é necessário que a gente olhe aquele problema com um olhar de crescimento, de um olhar de aprendizagem, sabe, de você aprender algo novo todos os dias, de você blindar a sua mente, o seu coração, né, buscando essa renovação, como o apóstolo Paulo fala, é impossível você alcançar aquilo que você quer. Não tem como, porque tudo é um processo, é uma escada que você vai subindo até chegar onde você realmente quer. E quando você chega lá, você vai querer outras coisas e você já vai saber como funciona, porque você viveu de maneira, você entendeu todo o processo de chegar até onde você está. Então, as aflições, elas fazem parte do processo.
Não tem como, sabe, viver uma vida perfeita e sair daquilo dali, daquelas aflições. Até o próprio Jesus, ele passou por esses momentos. Uns momentos, assim, de crise, uns momentos, assim, que era só entre ele e Deus. Mas ele sabia que naquele momento ali do Getsemane foi, assim, o mais forte de todos. Ele sabia que naquele momento ele tinha um propósito maior. Ele tinha um objetivo maior. E ele não ia desistir apenas porque o seu corpo queria isso. Ele continuou, ele perseverou. E graças a isso, eu e você somos salvos. Graças a esse sacrifício, a essa continuidade, graças ao amor nele infinito, eu e você temos a chance de tivemos a chance, né? Temos essa chance de sermos salvos, de ter acesso a tudo aquilo que ele liberou. Mas a Bíblia fala, muitas são as aflições dos justos, né? Mas de todas o Senhor o livra. O que isso quer dizer? Que se a gente enxergar nossas aflições, nossos problemas, nossas dificuldades com outros olhos, nós vamos conseguir superar todas elas. Independente do nível, independente do que esteja passando, independente, sabe, de você achar que aquela dali vai ser a que você realmente não vai conseguir, pois é essa que vai te fazer crescer mais ainda. Nós, quando nós abrimos a nossa mente para entendermos a palavra assim e mergulhar sobre ela, a gente tem tudo que precisa. E às vezes a gente não entende isso, porque a gente fica lendo assim, sabe, como ler. Eu vou ler porque eu tenho que ler. Não, mas é ler de forma de mergulhar. Eu passei 3 dias meditando nessas passagens aqui que eu tô lendo para você. E eu ficava pensando e mentalizando, e dizendo assim, meu Deus, o que isso significa? O que o Senhor quer dizer? Porque às vezes não vem de forma tão clara. E a gente precisa mergulhar e comparar aquilo dali com as nossas vidas. E quando eu comecei a comparar com a minha, sabe, de todos os momentos de aflições que eu vivi, de todos os momentos em que eu precisei realmente usar a minha fé, de vários momentos em que eu precisei, sabe, não desistir, de continuar, de não olhar para a desistência como uma opção. Em todos esses momentos eu cresci. E o fato de eu estar aqui hoje conversando com você nesse horário da manhã, indo contra todas sei lá, nem imaginava que isso ia acontecer. Mas o fato de eu estar aqui significa que o Senhor me ajudou e nos momentos das minhas aflições, de eu continuar. Em 2018 nasceu em mim um desejo de poder ensinar as pessoas. Sabe, despertou em mim algo assim de um desejo muito grande de ver outras pessoas se realizarem, de ver outras pessoas assim chegarem nos seus objetivos. Isso despertou dentro de mim. E durante todo esse processo, né, de 4 anos, que foi mais ou menos que aconteceu, vai fazer 4 anos no final do ano, na verdade, todo esse processo, toda essa caminhada me fez chegar até aqui. E eu não entendia muitas vezes, e por muito tempo eu chorava. Em 2020, assim, foi um momento de muita crise, de muita aflição para mim, de muita mudança de paradigma, mudança, assim, de mentalidade, muita quebra de pensamentos que eu tive. E foi um momento, assim, de muita tristeza, muita angústia para mim, de muita aflição mesmo. E eu lembro que tinha momentos assim que eu ficava chorando, e eu não sabia, meu marido ficava me olhando chorar e ele não entendia o que era e nem eu também sabia explicar. Mas eu colocava todas essas aflições nas mãos do Senhor, porque eu tinha um desejo dentro do meu coração e ainda tenho, né? E ele está se cumprindo aos poucos, ele está se realizando aos poucos. E ele está me capacitando para chegar a lugares maiores, para me poder influenciar o máximo de pessoas possíveis. E o fato de você estar aqui me assistindo é porque eu venci uma barreira dentro de mim. Eu me permiti aprender com aquela aflição que eu estava vivendo. Eu me permiti perseverar, continuar. Porque a primeira opção que aparece é de desistir, porque é a mais fácil. Sabe, é a mais fácil, sabe, de a gente poder dizer assim, pra que eu vou ficar fazendo live todo dia, se às vezes alguém assiste, outras não? Por que eu vou fazer live todo dia se as pessoas podem sozinhas lerem a sua Bíblia e aprender com o próprio Senhor Jesus? Por que eu vou fazer live todo dia se eu não tenho nada para falar?
Às vezes eu ficava pensando isso, questionando isso. Mas o Senhor, eu tô aqui com um sinal de obediência mesmo, sabe? De uma palavra dentro do meu coração, algo que queimou dentro de mim, de que eu precisava compartilhar. Compartilhar tudo aquilo que ele tem feito. E eu disse que esse ano de 2022 seria um ano de mudanças, de transformações. E que eu não queria ser transformada sozinha. Eu queria levar muitas pessoas comigo. E se você tá aqui assistindo, você vai ser uma dessas pessoas, com certeza. Mas isso só foi possível quando eu entendi que todas essas aflições, todos os momentos, sabe, de insegurança, todos os momentos de angústias, eles me permitiram chegar até aqui. Mas só foi possível mesmo quando nós usamos a nossa fé e confiamos em Deus. Sabe, de colocar realmente todas essas aflições, essa angústia, esses problemas nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos guie. Sabe, de se sentir amado profundamente. Quando foi sábado passado, né, que eu fiz um bolinho aqui do meu aniversário, e eu tinha convidado o meu pai pra vir, né, e aí ele falou que não podia vir e tudo mais. E eu e ele, a gente nunca teve uma relação assim muito, muito próxima, né? Só de conversar o necessário, mas não de convivência como eu tenho com a minha mãe, embora ela mora em outra cidade, em outro estado. E aí eu conversando com alguns convidados, e aí comentei assim, faltou só o meu pai aqui, mas eu convidei ele, mas ele disse que não podia vir, mas tá tudo bem. E aí naquele momento eu pensei assim, nossa, como é bom ser filha de Deus. Como é bom ser amada por Ele. Porque Ele nunca nos abandona. Ele nunca está ocupado. Ele nunca vai dar prioridade para outras coisas, outras pessoas além de nós. Por mais que existam não sei quantos bilhões de pessoas na face da Terra, Ele está presente com cada pessoa. Pelo seu infinito amor. E eu falando assim para as pessoas que estavam comigo, e elas disseram assim, realmente, porque elas também têm essa ausência do pai, né? E, e é tão bom a gente se sentir amado por Deus, sabe? De ser cuidado, de ser transformado, de Ele pegar ali no nosso. Pegar a gente no colo dele e sentir uma sensação assim maravilhosa. E é tão bom assim você mentalizar que Jesus está ali do seu lado, te abraçando, seu irmão Jesus e o seu pai, Deus, né? De você estar ali com ele e ele te ama, sabe? Te ama de uma forma assim tão infinita, tão que homem nenhum, pai nenhum, né, na face da terra conseguiria demonstrar esse amor, conseguiria chegar ao nível desse amor. E naquele momento eu me senti amada. E naquele momento eu percebi que eu não precisava da presença realmente do meu pai. Seria muito bom que ele viesse, é claro, só que não faria falta porque eu tinha um Deus que era maior do que tudo. Eu tinha um Deus que estava ali comigo, me abraçando, dizendo que vai ficar tudo bem, que ele estava ali em qualquer circunstância. E para você sentir esse nível de amor, é preciso de intimidade, né? Essa semana nós falamos sobre intimidade com Deus. De você entender esse amor infinito e abundante que Ele tem sobre nós. Independente do que estejamos passando, independente da situação, das crises, das aflições, independente de qualquer coisa, Ele nos ama com um amor assim incondicional. Amor incondicional significa que Ele não precisa de uma condição. Ele não precisa que nós venhamos ter uma vida assim, sabe, certinha, uma vida perfeitinha, uma vida onde ele não encontre nada para melhorar. Muito pelo contrário. Se nós permitirmos ele agir na nossa vida, ele vai melhorando tudo. Ele vai transformando tudo. E é um amor assim que a gente não sabe nem explicar. Mas quando você se sente amado, você não tem medo. Você não tem insegurança. Você pode até passar por problemas, mas você sabe que vai conseguir resolver. Você sabe que pode até ter muitas aflições, mas você sabe que o Senhor vai te livrar de todas. E que naquele processo você vai aprender algo. Com o amor dele você consegue sentir isso. Ah, Michelle, mas eu não consigo sentir esse amor perto de mim. Você só consegue sentir quando você começa a buscar mais ele. Quando você começa a ter um relacionamento de intimidade, de não orar só uma vez por dia, mas todos os momentos ali, sabe, de você estar em comunhão, em pensamentos, em atitudes, no seu dia a dia, com o seu relacionamento com as pessoas.
Você vai demonstrando ali o Senhor Jesus através de você. E ele vai te aproximar, ou melhor, você vai se aproximando mais dele, porque ele está sempre disponível. E à medida que você vai se aproximando mais dele, você vai sentindo esse amor. Lá na igreja tem uma cruz, né, bem no altar, e toda vez que eu olho para aquela cruz, eu me lembro do amor que Deus tem por mim. Sabe, de ter enviado o filho dele, o único filho que ele tinha. E Jesus, de ter abrido mão de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, ele morreu ali por mim, por você. E é um amor incondicional, um amor perfeito. E quando nós tivermos esses momentos de aflições, nesses momentos assim de angústia, nesses momentos de sofrimento, de problemas, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos lembrar do amor de Deus e nos fortalecer para que nós venhamos gerar essa perseverança e continuar, para sabermos que isso tudo faz parte do processo para chegar onde nós queremos chegar. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Respira fundo. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te damos graças, meu Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por nos amar de maneira incondicional, por nos ajudar nos momentos que nós mais precisamos. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia. Senhor, nós precisamos entender que Tu estás conosco em todos os momentos. E as aflições que nós vivemos hoje, meu Deus, serão como pedras na nossa escada para chegarmos mais longe, para chegarmos mais alto. Não para nós mesmos, mas para glorificar o Teu nome. Então, desperta isso em nós. Fortalece, meu Deus, a nossa fé. Fortalece, meu Deus, o nosso espírito, para que nós venhamos chegar mais perto de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, um dia excelente, e que a tarefa de hoje é você analisar qual tem sido as suas aflições, como que você pode sair delas, como que você pode aprender algo com elas. Essa é a minha proposta para você hoje, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu tenho um aviso importante. Hoje à noite, às 7h37, eu vou fazer uma live aqui também exclusiva para pessoas que querem, que tenham uma ideia e que não sabem como começar o negócio. Então, o tema da live vai ser como começar um negócio do zero. Eu vou estar ensinando aí passo a passo para você hoje à noite, às 7h37, tá bom? Da noite. E amanhã, às 6h27, estarei aqui com você novamente. Um beijo no seu coração e até a noite e amanhã.